Oi, pessoal, bom dia! Vamos para mais uma correção, exercício 10 da página 77. Bom, nesse exercício aqui, a gente tem um posto de gasolina que quando ele vende a R$4 o litro, ele vende 500 litros de gasolina por dia. Ele percebeu que se ele dá 10 centavos de desconto, ele tem um aumento de 10 litros de combustível vendido. E que se ele aumenta o preço em 10 centavos, ele tem 10 litros a menos de combustível vendido. Aí, olha só. Na letra A, ele quer saber o que aconteceria quando o valor do litro for R$4,40, ou seja, após 4 aumentos. Então, qual seria a receita do posto de gasolina? Bom, 500 litros ele vende quando o preço está R$4. Se ele deixa em R$3,90, ele vende 510 litros. E se ele vende a R$4,10, ele vende 490 litros. Quando ele vai de 4 para R$4,40, isso vão ser 4 aumentos, ou seja, 40 litros a menos, tá? Então, eu vou ter 460 litros vendidos quando ele põe um preço de R$4,40. A receita vai ser o quê? O volume de litros, né, de gasolina vendidos no dia pelo preço. Ou seja, 460 vezes 4,4, eu tenho R$2.024 de receita na venda por esse preço. Aí, pessoal, na letra B, ele quer saber o seguinte, ó. Qual vai ser o volume de gasolina se for a R$4,50, ou seja, 5 aumentos, né? Quanto que vai ser a receita? Bom, quando eu faço 5 aumentos, cada aumento equivale a 10 litros a menos. Então, eu vou ter 50 litros a menos do referencial, que era 500. Então, eu vou vender 450 litros a R$4,50, tendo uma receita aí de R$2.025. Aí, ele fala assim, ó, com base nisso, e se eu tiver 6 aumentos? Ou seja, de R$4,50 for para R$4,60, eu vou ter 10 litros a menos, 440 litros. Olha o que acontece aqui, ó. Vou cair para R$2.024 a receita, ok? Então, ó, vendendo a R$4,60, vai cair para R$2.024 a receita. Aí, na letra D, ele fala assim, ó. Se usarmos a variável x para determinar a quantidade de aumentos de 10 centavos no valor da gasolina, qual a expressão para determinar o volume, tá? Então, ó, o que acontece? O volume é 500 menos 10x, onde x é o número de aumentos de 10 centavos, tá? Então, qual que vai ser o aumento do preço? O preço é 4 mais 10 centavos vezes x. Tá? Então, se eu tiver um aumento, vai para R$4,10. 2 aumentos, R$4,20. 3 aumentos, R$4,30. E assim sucessivamente. O volume, ele varia de acordo com a quantidade de aumentos. Ele vai ter ali 10, tá? Vezes o aumento. Só que eu tenho 500 como base. Então, eu subtraio a cada aumento do preço, eu vou subtrair, tá? 10 litros. Então, se eu tiver um aumento, vai cair para 490. 2 aumentos, aqui fica 20. Então, 500 menos 20, 480. E assim sucessivamente. Aí ele fala que se eu utilizar a variável x para determinar a quantidade de diminuições, tá? De 10 litros no volume, qual a expressão matemática que determina o volume de gasolina vendido por dia, tá? Ó, o que acontece? A receita não é o volume vezes o preço? Ok? É volume vezes o preço. Então, quem que é o volume? A gente fez aqui, ó, 500 menos 10x. E o preço? 4 mais 0,10x. Quando eu faço isso aqui, ó, 500 menos 10x vezes 4 mais 0,10x, o que eu tenho que fazer, ó, pessoal? Obrigatoriamente, a gente tem que fazer a distributiva. Ou seja, esse 500, ele tem que multiplicar o 4 e o 0,10. E esse menos 10x tem que multiplicar o 4 e o 0,10x, tá? Então, ó, 500 vezes 4, que vai dar 2.000. 500 vezes 0,10x, que vai dar 50x. Menos 10x vezes 4, que vai dar menos 40x. Então, 50x menos 40x vai dar mais 10x. E menos 10x vezes 0,10x, que vai dar menos x ao quadrado, tá? Então, quando eu faço a distributiva, cada elemento que tá aqui, nesse primeiro parênteses,
cada elemento multiplica os elementos do segundo parênteses, tá? Então, o 500 tem que multiplicar o 4 e o 010x, e o menos 10x tem que multiplicar o 4 e o 010x, tá? E essa aqui é a expressão nossa da receita. Aí, pessoal, ele pede para você construir o gráfico da função, tá? Do item anterior, que é da receita, preenchendo primeiro a tabela. Então, ó, aqui eu tenho o quê, pessoal? Veja, o número de aumentos ou diminuições de x, o valor do litro da gasolina, o volume de gasolina vendido e qual seria a minha receita. Então, ó, 0, 2, 5, 8, 10. Ele escolhe o valor. Do mesmo jeito que você pode escolher o valor, tá? Você pode colocar aqui 2 aumentos, 5 aumentos, posso colocar 1, 2, 3, 4, um valor que você quiser, tá? Ele, neste exemplo, ele escolhe colocar esses valores, tá? Pra quê? Por que ele escolhe esses valores? Para que você tenha a percepção que, mantendo o preço de R$4, ou tendo 10 aumentos, subindo R$1, né? 10 aumentos de 10 centavos vai dar um aumento de R$1, ou seja, tanto com 4 como com R$5, a receita vai ser 2.000. 4,20, 4,80, a receita é 2016. E 4,50 é a maior receita, que é 2,25. Agora, o gráfico, ele propõe que você construa o gráfico aqui. Só que esse espaço, ele vai dar uma curva que fica ruim de visualizar. Então, eu estou construindo aqui no Excel para você. Olha só, pessoal. O que eu coloquei aqui, ó? Os aumentos, tá? E o valor da receita. Quando eu coloco os aumentos e a receita, quando você vem aqui, ó, seleciona, tá? Você seleciona e põe inserir gráficos, tá? O ideal é que você coloque o gráfico de dispersão, como eu coloquei aqui, que ele vai marcar os pontinhos, tá? É interessante você fazer isso inicialmente. Veja, quando ele não tem aumento, tá? 0 aumentos, que seria o preço de R$4, o valor da receita é 2.000, tá? Ó, receita é o meu Y, são esses valores, e aqui o meu X são os aumentos, ó. Quando eu tenho 2 aumentos, ó, ele vem aqui para 2016, tá? Eu posso estar mudando aqui alguns detalhes, mas eu nem vou mexer nisso agora, tá? Vamos olhar assim, porque você pode colocar mais milimétrico aqui, tá? Colocar o 0, 1, 2, 3, 4, todos os valores. Aqui ele tá espaçado de 2 em 2, ok? E aqui ele tá indo de 5 em 5. Mas você pode modificar isso conforme for necessário ou mais fácil de visualizar. Agora, olha só, pessoal. Quando eu clico aqui na bolinha e eu coloco assim, ó, adicionar linha de tendência, tá? Eu venho aqui, ó, e eu coloco polinomial. Olha o que vai acontecer. Ele vai formar o meu gráfico. Esse é um gráfico de uma função de segundo grau, tá? Então, por que eu pus esse exercício? Para ver se vocês relembravam alguns conceitos da função quadrática. Ele vai mostrar aqui para você, então, uma função de segundo grau. Como a função da receita deu menos x², é um gráfico que tem a função decrescente por causa do menos multiplicando o x², tá? Então, ela é decrescente, por isso ela tá voltada para baixo. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de ponto máximo dessa função. Porque é o máximo valor que ela chega, ela não vai pra cima, tá? Esse é o máximo, ou seja, o que eu consigo determinar aqui? A receita máxima do posto de combustível vai ser 2025. Quando? Quando ele vender a 5 aumentos, né? Ou seja, ele vende a 4,50, tá? Se ele vender a 4,50, são 5 aumentos de 10 centavos, tá vendo que tá entre o 4 e o 6, tá? Ele vende a 4,50, ele vai ter a receita máxima. Então, ó, o número de aumentos são 5 para uma receita máxima de R$2.025 aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá que não acabou. Então, ó, como eu falei pra vocês, o valor máximo, tá? Que ele poderia vender para ter a receita máxima é 4,50, ou seja, vendendo 450 litros, ele vai ter a receita máxima de 2025, como vimos no gráfico, tá? E aí ele propõe o seguinte, ó. Nesse posto, há um combustível misto, tá? Que é álcool com gasolina. Ele vende, o preço do litro do álcool é 40% da gasolina, tá? Se o preço do litro
é 3,42, ele quer saber o preço do litro do álcool e da gasolina. Então, ó, o que a gente tem aqui, pessoal? O preço do litro puro, tá? Como é 40% da gasolina, então é 0,40x. O preço da gasolina seria x, tá? Então, isso significa que a porcentagem, né, é 40% e 60%, tá? Seria essa porcentagem aqui em relação ao preço do combustível. Então, pessoal, o que faz? Se o preço da gasolina for 4,50, tá? O álcool vai ser 40% desse valor, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 4,50 vezes 0,4. Eu vou chegar num valor aí de 1,80. Esse seria o preço do álcool, ok? Então, quando eu tivesse ali, então, a receita máxima, tá? Eu vou ter, vendendo a gasolina a 4,50. Então, se o álcool corresponde a 40%, eu multiplico por 0,4, eu vou ter o álcool a 1,80, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem vir perguntar.